Ei, preste atenção. Imagine um mundo onde a simples menção dos vikings fazia reinos inteiros tremerem de medo. Esses ferozes guerreiros do norte eram vistos como imparáveis, seus drácares cortando rios e mares, trazendo terror por onde passavam. Por séculos, histórias de seus brutais ataques os pintaram como invencíveis. Mas, e se eu te dissesse que os vikings nem sempre foram a força aterrorizante da lenda? E se eu te dissesse que houve momentos na história em que eles não apenas foram derrotados, mas completamente humilhados no campo de batalha? Prepare-se, porque vamos mergulhar nas incríveis histórias verdadeiras dos 4 inimigos que colocaram os poderosos vikings de joelhos. Vamos preparar o cenário. Os vikings, vindos da Escandinávia, eram mestres dos mares entre os séculos 8 e 11. Seus ataques relâmpago espalhavam medo nos corações das pessoas por toda a Europa. Eles saqueavam aldeias, sitiavam cidades e forçavam reis a pagar enormes tributos só para evitar a destruição total. Sua reputação cresceu tanto que muitos acreditavam que nada poderia detê-los. Mas a história conta uma versão diferente. Por trás dos contos de suas conquistas, há capítulos menos conhecidos de derrota, episódios em que os vikings enfrentaram inimigos organizados e determinados que viraram o jogo contra eles. Essas não foram apenas perdas, foram golpes esmagadores que destruíram o mito da invencibilidade viking. Então, vamos explorar esses momentos de humilhação e ver como os chamados lobos do mar foram domados por aqueles que ousaram revidar. Nossa primeira parada nos leva ao coração da Europa, ao Reino Franco no século IX. Nessa época, os vikings estavam no auge de seu poder. Os rios da Europa eram como rodovias abertas para seus drácares, permitindo que atacassem profundamente em território inimigo com facilidade. Cidades e aldeias ficavam indefesas contra seus ataques. A própria Paris foi sitiada e os reis francos foram forçados a pagar enormes somas, tributos que valem milhares de dólares no dinheiro de hoje, só para manter os invasores afastados. Parecia que ninguém poderia detê-los. Um punhado de guerreiros vikings podia colocar um reino inteiro de joelhos. Mas, no ano de 881, tudo mudou. Uma força viking ousada se aventurou longe demais em terras francas, confiante de que poderia saquear sem consequências. Eles estavam errados. Na Batalha de Salcourten-Vimeu, eles enfrentaram um jovem rei chamado Luís III, que estava farto do terror nórdico. Luís reuniu um exército determinado, pronto para acabar com a ameaça viking de uma vez por todas. O que aconteceu a seguir chocou toda a Europa. De acordo com registros históricos como os Anais Francos, os vikings não apenas perderam, eles foram completamente destruídos. Milhares de guerreiros nórdicos caíram na batalha, seus números dizimados com uma ferocidade que ninguém esperava. A derrota foi tão devastadora que os ataques vikings na região pararam por anos. Isso não foi apenas um revés. Foi uma humilhação pública para um povo que era considerado imbatível. Os francos, que antes tremiam ao ver as velas vikings, agora celebravam uma vitória que parecia justiça divina. Um poema, em latim, escrito logo após a batalha, até elogiou o rei Luís como um guerreiro escolhido por Deus, enviado para punir os nórdicos por sua arrogância. O que tornou essa batalha tão significativa não foi apenas o grande número de baixas vikings, mas como ela expôs suas fraquezas. Os vikings eram incríveis invasores, atacando rápido e desaparecendo antes que alguém pudesse reagir. Mas quando enfrentavam um exército bem organizado, sua falta de estrutura se tornava sua ruína.
Os francos tinham cavalaria pesada, infantaria disciplinada e um comando unificado, coisas que os vikings, que muitas vezes lutavam em pequenos grupos independentes, simplesmente não possuíam. Em Salcourten-Vimeu, sua autoconfiança os levou direto para uma armadilha. Eles avançaram muito para o interior, longe de seus navios, e pagaram o preço final. Para as pessoas da época, isso enviou uma mensagem poderosa: os vikings podiam ser derrotados. Os governantes europeus perceberam que não precisavam continuar pagando tributos. Com preparação e determinação, até os invasores mais ferozes podiam ser detidos. O mito da invencibilidade viking havia sido abalado profundamente. Mas os francos não foram os únicos a humilhar os vikings. Vamos viajar para o sul, até a Península Ibérica, onde outra derrota esmagadora aguardava os guerreiros nórdicos. No ano de 844, uma enorme frota viking apareceu na costa de Al-Andalus, a região controlada pelos muçulmanos na atual Espanha. Seu alvo era Sevilha, uma cidade rica e brilhante sob o controle do Emirado de Córdoba. No início, os vikings tiveram sucesso. Eles conseguiram capturar partes da cidade e causaram destruição generalizada, como haviam feito tantas vezes antes. Parecia outra vitória fácil para os homens do norte, mas eles subestimaram seu oponente. O emir Abd al-Rahman II não ficou de braços cruzados. Ele rapidamente reuniu um grande exército, completo com cavalaria habilidosa e arqueiros, e lançou um feroz contra-ataque. De acordo com crônicas árabes, os vikings foram completamente dominados. Seus amados drácares, o próprio símbolo de seu poder, foram incendiados no rio Guadalquivir. Centenas de guerreiros vikings foram feitos prisioneiros e executados publicamente como um aviso aos outros. Isso não foi apenas uma perda militar, foi uma profunda humilhação. Os vikings, que se viam como predadores imparáveis, tornaram-se a presa. A derrota foi tão severa que, por décadas depois, eles mal ousaram retornar à região. A memória do desastre em Sevilha permaneceu como um lembrete gritante de que até os mais poderosos invasores podiam ser derrubados. Em Al-Andalus, os vikings aprenderam uma dura lição. Nem toda a terra se curvaria à sua vontade. Agora, vamos mudar nosso foco para as Ilhas Britânicas, onde os reinos anglo-saxões também desferiram um grande golpe no orgulho viking. No final do século IX, grande parte da Inglaterra estava sob controle viking em uma área conhecida como Danelaw, onde leis e costumes escandinavos governavam. Os anglo-saxões pareciam estar lutando uma batalha perdida, constantemente empurrados para trás por onda após onda de ataques vikings. Mas em 878, tudo mudou na Batalha de Edington. Ele enfrentou um poderoso exército viking liderado por um senhor da guerra chamado Guthrum. A batalha foi intensa, mas, pela primeira vez, uma força anglo-saxã derrotou os vikings em combate aberto. Isso não foi apenas uma vitória, foi um ponto de virada. A derrota foi tão esmagadora que Guthrum não teve escolha a não ser se render nos termos de Alfredo. E é aqui onde a humilhação realmente doeu. Como parte do acordo de paz, Guthrum concordou em ser batizado como cristão, um ato simbólico que carregava um peso imenso. Imagine um feroz líder viking que passou anos tentando conquistar e dominar, agora ajoelhado diante de um sacerdote cristão, aceitando a fé das mesmas pessoas que ele buscava destruir. Para os anglo-saxões, isso foi mais do que um triunfo militar. Foi uma vitória cultural e espiritual, um momento que tirou dos vikings sua aura de dominância.
A imagem de um guerreiro intocável foi destruída enquanto Guthrum se curvava à autoridade do deus de Alfredo. Mas essas 3 derrotas, pelos francos, pelos muçulmanos de Al-Andalus e pelos anglo-saxões, não foram as únicas vezes que os vikings foram humilhados. Vamos dar uma olhada em um exemplo final, desta vez no leste, onde o Império Bizantino também provou que os nórdicos não eram invencíveis. Os bizantinos, governantes de um vasto e sofisticado império centrado em Constantinopla, não eram estranhos a invasores. No início do século X, guerreiros vikings, muitas vezes chamados de Varangians nesta região, tentaram saquear as ricas terras bizantinas. Mas eles logo aprenderam que o império era diferente de qualquer inimigo que haviam enfrentado antes. Os bizantinos eram mestres da estratégia, com uma poderosa marinha e armamento avançado, incluindo o infame fogo grego, um líquido inflamável que podia queimar até na água. Em um encontro notável por volta de 941, uma frota viking liderada por Igor de Kiev atacou territórios bizantinos perto do Mar Negro. Eles estavam confiantes, esperando o mesmo saque fácil que haviam encontrado em outros lugares. Mas os bizantinos estavam prontos. Usando suas táticas superiores e tecnologia, eles destruíram os navios vikings. O fogo grego caiu sobre os invasores, transformando seus drácares em infernos flutuantes. A derrota foi catastrófica. Os sobreviventes foram capturados, e os bizantinos garantiam que a mensagem fosse clara: seu império não era para ser subestimado. Para os vikings, que se orgulhavam de suas habilidades marítimas, perder de forma tão decisiva no mar foi um golpe amargo. Mais uma vez, sua reputação sofreu um grande impacto. Então, o que essas 4 derrotas, em Salcuta em Vimeu, Sevilha, Edington e contra os bizantinos, nos dizem sobre os vikings? Primeiro, elas mostram que, embora os nórdicos fossem guerreiros incríveis, eles não eram deuses. Sua força estava na velocidade, surpresa e ferocidade, mas quando enfrentavam exércitos disciplinados, táticas superiores ou tecnologia avançada, podiam ser detidos. Os francos usaram organização e cavalaria pesada para esmagá-los em terra. Os muçulmanos de Al-Andalus mostraram que contra-ataques rápidos podiam mudar o jogo. Os anglo-saxões provaram que determinação e liderança podiam vencer o dia, mesmo contra um inimigo aparentemente imparável. E os bizantinos demonstraram que inovação e poder naval podiam superar até os melhores drácares vikings. Esses momentos de humilhação não encerraram a era viking, é claro. Os nórdicos continuaram a invadir, comerciar e explorar por séculos, deixando uma marca indelével na história. Eles viajaram até a América do Norte, muito antes de Colombo, e sua influência ainda pode ser vista nas línguas, culturas e até no DNA de muitas regiões europeias. Mas essas derrotas nos lembram que a história não é apenas uma história de vencedores. Até os guerreiros mais temidos tinham suas fraquezas, e seus inimigos sabiam como explorá-las. Os vikings não eram monstros invencíveis. Eram humanos, capazes de serem superados, derrotados e resistidos. Vamos também considerar o impacto mais amplo dessas perdas. Cada derrota enviou ondas pelo mundo medieval. Governantes que antes viviam com medo de ataques vikings começaram a ver um caminho adiante. Fortificações foram construídas, exércitos foram treinados e estratégias foram desenvolvidas para combater a ameaça nórdica. De certa forma, essas humilhações também forçaram os vikings a se adaptarem. Com o tempo, muitos deles se estabeleceram nas terras que antes saqueavam
integrando-se às populações locais e até adotando o cristianismo. Os ferozes invasores da lenda se tornaram fazendeiros, comerciantes e eventualmente parte das mesmas sociedades que antes aterrorizavam. E, ao encerrarmos essa jornada pela história, vamos refletir sobre o que essas histórias significam para nós hoje. Os vikings são frequentemente romantizados como figuras maiores que a vida, símbolos de força e aventura. Mas suas derrotas nos lembram que ninguém é imbatível. Seja uma pessoa, um grupo ou até uma ideia, sempre há uma maneira de desafiar e superar o que parece impossível. Os francos, os muçulmanos, os anglo-saxões e os bizantinos não apenas revidaram. Eles mostraram ao mundo que coragem, preparação e união podem mudar o curso da história. Então, da próxima vez que você ouvir um conto de glória viking, lembre-se do outro lado da história. Lembre-se dos inimigos que mantiveram sua posição e viraram o jogo contra os homens do norte. A história, afinal, nunca é tão simples quanto parece.